alguma parcela da população. Perfeito. Então a gente pega uma parcela, mas não é uma parcela de qualquer forma. Existem regras para isso que são informações que a gente vai ver a partir de agora. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Espero que seja possível transmitir, tá? É um tema bem. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? E aí tem um videozinho aqui do IBGE em que ele fala assim: quem ganha mais? O homem ou a mulher? Esse tipo de pesquisa é muito comum e a gente ainda está avançando, né? Com relação a isso, em muitos cargos é muito comum que o homem ganhe mais do que a mulher em ocupações que fazem a mesma coisa. O que é um absurdo, mas que acontece, né? Se você pegar currículos com foto, em algumas ocupações é muito mais comum que o homem seja contratado do que a mulher, mesmo que eles tenham os mesmos atributos e mesma experiência. Então, ele vai trazer aqui informações sobre a questão de renda por gênero, né? Então, vamos prestar atenção aqui. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a importância das informações estatísticas de gênero, homem e mulher, iguais ou diferentes. Segundo a Divisão de Estatística das Nações Unidas, a palavra sexo refere-se às diferenças biológicas entre homens e mulheres, ou seja, diferenças que não variam entre culturas e nem ao longo do tempo. Gênero, por sua vez, se refere às diferenças socialmente construídas, associadas com o sexo feminino ou masculino. Portanto, uma pessoa que responda à pergunta inicial dizendo que homens e mulheres são diferentes, pode argumentar que cada um pertence a um sexo, cada qual com suas particularidades biológicas. Já uma pessoa que responda que homem e mulher são iguais, pode defender a ideia de que, embora o sexo seja diferente, isso não é motivo suficiente para dissociar um do outro, já que ambos são seres humanos. Menino gostar de carrinho e menina gostar de boneca nada mais são do que construções sociais relacionando-se ao conceito de gênero anteriormente exposto. No entanto, há um consenso de que na maioria das sociedades há desigualdades entre mulheres e homens nas funções e responsabilidades atribuídas, atividades desenvolvidas, acesso e controle dos recursos, bem como oportunidades de tomada de decisão. Essas distinções entre os sexos são mudas ao longo da história das relações sociais e mudam no decorrer do tempo conforme as diferentes culturas. Mas como dar igualdade aos diferentes sem descaracterizá-los? Como respeitar as diferenças sem fazer delas um pressuposto para a desigualdade? Bem, primeiramente é preciso conhecer e reconhecer tais diferenças. Você, por exemplo, saberia reconhecer algumas das diferenças de gênero no Brasil? Vamos lá, teste seus conhecimentos. Número 1. Quem estuda mais? O homem ou a mulher? Os dados mostram que as Anotando mulheres aí. no Brasil têm se destacado no quesito educação. Quem ganha mais? Segundo dados divulgados em outubro de 2014, as mulheres tiveram o maior aumento real do rendimento médio de todas as fontes na comparação entre 2010 e 2000, mas a disparidade entre o salário feminino e masculino permanece alta. Elas ganham, em média, 68% do que eles ganham. Quem morre mais cedo? Os homens morrem mais cedo. Algumas possíveis razões para essas diferenças seriam maior ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, sobrepeso, estresse e violência urbana. Aposto que diante desses fatos você deve estar pensando: alguém tem que tomar providências para o aumento da expectativa de vida masculina. Medidas urgentes precisam ser tomadas para equiparar o salário de homens e mulheres, pois é para isso mesmo que as pesquisas de gênero servem. Detectam situações ligadas ao fator gênero e, diante delas, podem se traçar planos distinguindo com mais clareza que tipo de ações implementar a fim de tentar preencher a lacuna entre homens e mulheres. Mas como se faz uma pesquisa com a perspectiva de gênero? A produção de estatísticas de gênero implica a separação de dados por sexo e outras características de forma
forma a revelar suas diferenças ou desigualdades. Deste modo, investigam-se que questões específicas afetam um sexo mais do que o outro. O ideal é que as pesquisas não se restringam apenas à desagregação dos dados por sexo, mas se refiram às diferenças de atributos e oportunidades que impactam de forma diferenciada homens e mulheres. Além do mais, um pressuposto fundamental na análise das estatísticas de gênero é que homens e mulheres não são grupos homogêneos, ou seja, há diversidade dentro da igualdade. Basicamente, isso significa que mesmo que João e Zé sejam ambos do sexo masculino, a realidade deles pode ser diferente. Quer ver um exemplo? No Rio de Janeiro, de acordo com os dados do censo de 2010, há 22% de mulheres brancas com nível superior completo, enquanto que as mulheres pretas e pardas com superior completo compõem apenas 7,24%. No mais, as pesquisas de gênero revelaram que as mulheres vêm ganhando espaço na realidade socioeconômica do país, tornando-se responsáveis por quase 39% dos domicílios. No ano 2000, esse percentual era de apenas 25%. Se você se interessou pelo tema, o IBGE, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou o Sistema Nacional de Informações de Gênero, o SNIG. No site, você poderá encontrar mais informações e realizar suas próprias pesquisas de gênero. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, e aí? O que é que a gente poderia tirar aqui de informação que para vocês é interessante? Não precisa ser necessariamente da parte de estatística que a gente ainda vai estudar, né, a rigor, mas coisas que vocês acharam interessantes, tá? Ou coisas que vocês sentiram falta no vídeo, ou coisas que vocês questionam, que vocês acham que foi meio, sei lá, talvez não foi muito usual. Alguém poderia nos dizer? Eu acho que a parte questionável é que os homens têm bem mais oportunidades que as mulheres. Tipo, a mulher demora muito para conseguir um emprego, digamos assim, e o homem é do dia para noite. Mas também não é assim, não, viu? Do dia pra noite é meio forçação de barra. Mas eu dei essa, tipo, falei assim porque eu vejo pessoas que eu conheço desse jeito, entendeu? Uhum, entendi. Mas aí o Moisés está dizendo que não é bem assim. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Moisés? Só um segundo, peraí. Eu tô lavando o prato aí. Mas, Então, rapaz, é faça porque isso não. minha mãe tá morrendo de cansaço, eu tô arrumando a casa pra quando ela chegar à noite, não tem nada pra fazer. Entendi. Desculpa. Mas é o seguinte, pronto, eu tava vindo das compras, eu passei ali pelo campo, tinha um cara chorando. Aí eu, o que foi, irmão? Não, que eu tô desempregado há não sei quanto tempo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, todo dia, homem e mulher, eu vejo homem e mulher há meses sem trabalhar. A gente não pode. Eu entendi a intenção, eu entendi o seu jeito de pensar, mas a gente não pode generalizar por fatos próximos a gente, porque quando a gente anda mais um pouquinho, a gente vê outras coisas. Uhum. Tem homens e mulheres há 5, 6 meses sem conseguir um trabalho, fazendo bico, porque não conseguiu arrumar um trabalho de carteira fechada. Aí, quando diz que um homem consegue trabalhar de dia para o outro por ser homem, é muita forçação de barra. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Eu entendi. Mas alguém quer contribuir? Com relação, assim, baseado no vídeo, assim,
Alguma coisa que vocês acharam interessante, alguma coisa que vocês não sabiam. No final eu entro, tá? Eu tô anotando aqui o que vocês estão comentando. Por exemplo, quando ela fala ali, a narradora, ela fala sobre cerca de 30 e acho que é 33 ou é 37% por aí dos domicílios serem administrados por mulheres. Lembram dessa parte? Que tinha até um bonequinha, aí tinha um monte de casinha. 100 casinhas. Aí ele faz um recorte ali e ele afirma assim: isso é uma coisa muito boa porque atualmente cerca de 30 e tantos por cento dos domicílios são administrados totalmente por mulheres. Alguém consegue. Vocês acham que isso necessariamente é uma coisa boa? Tá acontecendo uma coisa boa nesse caso? Ou vocês conseguem identificar algum elemento aí que pode não ter ficado muito claro que existe? É porque tem uma variação, né? Tem gente que cuida do domicílio a trabalho e do próprio domicílio. Não, ali é cuidar do domicílio, sim, ser proprietário e ser o administrador de todas as contas, não é trabalhando. É ser a renda principal da casa. Entendeu? Por um lado é uma coisa boa, né? Toda história tem dois lados, mas de modo geral é bom. Vocês já ouviram falar do termo mãe solo? Eu Sim. tinha uma até 6 anos atrás. Mãe solo, às vezes uma mulher que cuida do sobrinho, que acaba criando esse sobrinho, ou casos mais graves, que a gente sabe que existem, né? Às vezes, sei lá, tem um casal e o homem é preso e a mulher vive sozinha porque o homem está preso, ou coisa pior, que eu não vou comentar aqui, né? Essas coisas, elas acontecem. E dentro da estatística, você precisa ter uma leitura maior, não só dos números, porque pode dar a sensação de que, então tá tudo bem, né? Claro que tem pessoas que vivem sozinhas e que isso, não estou dizendo que é um problema, mas eu estou dizendo que às vezes aquela mulher está em uma situação em que ela não gostaria de estar, entendeu? Em que ela precisa administrar sozinha uma casa com muitos filhos e o companheiro ou a companheira dela não está por um motivo ruim. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ou No caso é simplesmente aquele porque vive negócio só. de... Vive só e tem uma responsabilidade muito grande, e assim, geralmente com filhos. É isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Que é importante ter essa leitura. Que dentro dessa estatística vai ter pessoas, mulheres muito bem-sucedidas também, que vivem sozinhas porque querem, e outras que vivem sozinhas ou com seus filhos, mas que não gostariam de estar assim. Entendeu? É aquele caso de opção e necessidade, né? Nem necessidade, assim, são as circunstâncias. Circunstâncias que levam a isso. E dentro dessa estatística não estão só as pessoas classe média alta e alta, que são geralmente mulheres ou homens que conseguem trilhar a carreira da maneira que gostariam, né? Que entram num curso superior, abrem um negócio e vão fazendo o rumo da sua vida de acordo com as suas escolhas realmente, com um projeto de vida realmente definido. Mas a gente tem muita gente que não vive porque não tem oportunidade, não tem condição de fazer isso, entendeu? E que no meio do caminho existem elementos que tornam a vida daquela pessoa pior do que o momento anterior. Então, dentro dessa estatística aí, existem vários casos. É como ele fala, que a pluralidade dentro do gênero existe, ela precisa ser considerada. Entendeu? Então, claro que a parte de gênero ela é muito mais abrangente, mas eu estou partindo de algo que a gente consegue trabalhar porque é algo que já vem de muitos anos
E quando a Maria Clara falou assim que a mulher demora muito para conseguir um emprego, eu entendi porque talvez ela tenha visto ou ela mesma tenha sentido uma situação em que houve um desfavorecimento. Por outro lado, existe uma pressão muito grande em torno do homem ainda, né? De que o homem comece a trabalhar logo, de que ele ganhe bem, de que ele cuide da sua família inteira. Ou eu tô errada? Eu tô errada aqui? Ou não existe mais isso? Não, tá certíssimo. Existe essa pressão e às vezes os meninos, é, eles têm essa pressão assim de uma forma tão grande que pode prejudicar o curso normal da vida das pessoas, porque tudo é um processo. Você estuda, né? Você amadurece, homem e mulher, independente. Independente do gênero, na verdade. Você vai crescendo e você vai amadurecendo. Leva um tempo para que você se situe assim, olha, eu quero fazer isso ou não quero fazer aquilo. Tem pessoas que seguem mais para os estudos no ensino superior, assim, os cursos mais puristas, né? Ciências, engenharias, física, química. E tem cursos que são mais aplicados, que geralmente é voltado para quem quer abrir negócio, quer trabalhar em uma grande empresa. Então, leva um tempinho para que vocês se situem. Então, vocês, quando saírem da escola, vocês vão entrar na estatística em um dos grupos, né? Ou um grupo que continua os estudos, ou um grupo que trabalha, ou um grupo que não estuda nem trabalha. Mas aqui eu também não estou dizendo que não estudar e não trabalhar seja de todo ruim, porque existem muitas situações que levam a isso, né? Mas, assim, existe uma pesquisa que se chama o grau de ocupação do brasileiro. Porque o brasileiro ele pode não estar trabalhando remunerado, mas ele pode estar ocupado. Geralmente é o caso de pessoas que fazem curso técnico, que fazem curso superior, e por aí vai. Então, saber essas informações em um país, elas são importantes para delimitar políticas, que a gente chama, políticas públicas, para diminuir desigualdade de forma geral. Aqui eu trouxe isso, mas eu tenho um outro vídeo aqui, né, quanto o brasileiro gasta aí com o quê. Se vocês quiserem, eu passo esse vídeo agora. Eu não assisti ele, a gente vai assistir junto. Mas, basicamente, a estatística, ela é uma ciência que ela não vai tratar apenas dos números em si. Existem mecanismos de pesquisa que são mais adequados do que outros, mas que não é só isso. Você precisa estudar um contexto histórico, você precisa estudar a realidade daquele local, você precisa entender os diferentes grupos para que você possa fazer uma pesquisa fidedigna, mas o grande propósito da estatística, pelo menos que eu entendo aqui no nosso país, é nos ajudar a ter um retrato do nosso país e fazer com que identifique certas situações que podem estar emergindo, que elas podem estar constantes, nem cresceu nem diminuiu, ou situações que aumentaram consideravelmente. Por exemplo, a pandemia de Covid-19, ela fez com que vários setores do nosso país estagnassem. E pior, fez com que vários setores caíssem. Então, talvez muitos de vocês conheçam ou estejam passando por uma situação, ou outra pessoa próxima a vocês, de desemprego, ou de um negócio que fechou, ou vocês conhecem um local, uma loja, alguma coisa que não está mais aberta. Eu consigo me lembrar de vários. Ou de pessoas que, dentro da pandemia, conseguiram criar negócios que se sustentaram e que ainda conseguem vender atualmente. Mas todo mundo aqui sabe o que aconteceu, que muita gente perdeu emprego, muita gente não podia mais trabalhar na rua, ou algumas tinham que trabalhar de qualquer forma, mas aí o que foi que o governo federal precisou fazer? Ele precisou intervir com uma renda básica mensal, que foi chamada de auxílio emergencial, né? O governo federal foi o responsável, mas foi a Câmara de Deputados e de Senadores que aprovou e o presidente sancionou.
Mas baseado em esses R$ 600 que não era o suficiente, mas foi baseado em quê? Foi baseado em informações da população em geral, e baseado nessa quantidade de pessoas que estavam trabalhando e que não estavam, foi feita uma maneira de distribuir essa renda para que o país não sofresse ainda mais e as pessoas não sofressem ainda mais por conta da Covid-19. Então, esse planejamento ele só foi possível graças às pesquisas estatísticas que trouxeram uma base de informações para o nosso país. Tá dando para entender aqui o que eu estou trazendo para vocês? Alguém tem alguma dúvida, um comentário? Eu tô de boa. Então, inspirado nisso, eu vou para esse compartilhamento de tela e vou compartilhar a tela da minha apresentação de slides. E baseado nisso, já vão pensando em possíveis coisas que seria interessante a gente saber quando a gente voltasse para a escola, por exemplo. Todo mundo está assistindo? Tá vendo aí? Tá dando para ver, pessoal? Tá, professora. Só colocar aqui. Esses dados não estão atualizados, mas vou mostrar aqui, por conta do tempo, alguns dados referentes ao ano passado. Vocês já vão ver que visivelmente esses dados mudaram, tá? Eu trago alguns dados sobre desmatamento e sobre violência de forma geral. Eu trago aqui duas notícias, uma do G1 e outra do CNN, que a primeira diz assim: 7 em cada 10 homicídios no Brasil ficam sem solução. Ele foi um levantamento do Instituto Sou da Paz, e mostrou que em 11 estados, até 70% dos casos de assassinato não são punidos. E aqui nós temos dois pontos. O primeiro é que é um dado muito alarmante, certo? É um dado muito alarmante. A gente sabe que é um índice alto por conta da nossa justiça, que é lenta, né, que acho que vocês já ouviram falar, né, de vários casos, até pessoas talvez conhecidas ou na TV, de um crime que aconteceu há não sei quantos anos e que só está sendo julgado agora, né? Então, isso acontece no país, e só que tem uma outra situação. Quando você lê a taxa de baixo, você observa que essa pesquisa ela foi feita em apenas 11 estados. Ela não foi feita em todos os estados da federação. Ou seja, será que essa informação aí, será que ela tem... será que ela realmente a gente pode dizer que ela retrata um cenário... será que ela é fidedigna à realidade do nosso país? Considerando que ela só foi feita em 11 estados? Eu acho que não, professora. Aí teria que ter um conhecimento bem profundo do nosso estado, nosso próprio estado, para determinar se é igual ou não. Mas é justamente isso. A afirmação diz assim, que 7 em cada 10 homicídios no Brasil ficam sem solução. Aí o Atos diz que acredita que não. Pode ser que seja realmente assim? Pode. Só que essa pesquisa, ela só foi feita em 11 estados. Vários estados ficaram de fora. Então, é complicado você afirmar uma coisa dessa e falar assim que foi no Brasil, sendo que você não entrevistou nem metade, não fez a pesquisa nem em metade dos estados. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com o tipo de pesquisa que é feita e a maneira com que ela é feita, porque isso pode gerar, você pode gerar, assim,
resultados que não são necessariamente verdadeiros. Ou seja, isso está com uma cara de uma matéria um pouco sensacionalista por conta da maneira que a pesquisa foi feita. Exatamente. A gente pode afirmar que esses dados foram tirados de uma minoria. É uma manchete que destaca? É. Só que é importante que a gente leia o resto da reportagem, né? Abra, faça uma leitura, porque em geral não é assim. Sites gostam muito de ter manchetes interessantes, atrativas, mas que não são necessariamente o que está trazendo na sua notícia. E no Amazonas, setembro de 2020, tem 45% mais queimadas do que em 2019. Essa matéria aqui, ela foi, se eu não me engano, foi com dados do INPE. Eu acho que todos vocês viram as notícias que estavam saindo sobre isso, né? Do aumento de queimadas, mas era muito comum que saíssem notícias assim. O aumento das queimadas foi de 90%, o aumento de queimadas no mês de julho foi de 90% em relação a julho do mês passado, julho do ano passado, né? Aí você pode concluir assim, meu Deus, que coisa horrível, as queimadas aumentaram 90%. Só que esse aumento, você tem que saber em relação a quê? É em relação ao mês passado? Ou seja, seria quase que um dobro? Ou seria em relação ao ano passado, ao mês do ano passado? Então, as notícias, elas têm a tendência de criar manchetes, os jornais, de criar manchetes, dá a entender uma coisa quando não é bem assim. Então, ou até, não estou dizendo que a notícia é errada, mas que a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente em pesquisa estatística. Oi? Esse índice não é apenas de queimadas ilegais? Acredito que... Aliás, eu não vou afirmar nada, eu preciso conferir isso, mas eu estou trazendo aqui que, independente de serem legais ou ilegais, houve esse aumento. Agora, é uma informação interessante saber se foi em relação a queimadas legais ou ilegais. Só que, ainda que sejam queimadas legais, existe um problema ambiental que está sendo discutido recorrentemente e que todos vocês acompanham, né? Os problemas as coisas que estão sendo desfeitas ultimamente, se a gente começar a falar, a gente não para mais, especialmente na área ambiental, mas em outras áreas também, tá? Inclusive, esse ano saíram vários dados sobre queimadas também, tá? Saiu também, no início lá na pandemia, que o Reino Unido teve uma época que ele suspendeu a contagem de óbitos por Covid para revisar as estatísticas. Por quê? Porque na época, no início principalmente, começou a ter um descontrole com relação a o que entrava na estatística e o que não entrava. Ainda tinha uma coisa muito mais grave, que era, em alguns locais, a gente escutou relatos de secretarias que estavam atribuindo absolutamente todas as mortes, acidentes, sei lá, infarto, coisas que não eram necessariamente atreladas à Covid-19, estavam colocando como causa de morte Covid-19. Então, isso foi questionado por um tempo, com relação a realmente rever isso aí, mas cada país teve seus motivos, né? Às vezes existem erros realmente, e a partir do momento que se questiona, você pode questionar algo que está correto. É o direito, sei lá, da Câmara de Deputados, de vereadores de uma cidade ou de um estado ou país, questionar as informações. Isso pode ser feito. E aí basta, né, aquela empresa ou aquela instituição mostrar, olha, nós fizemos dessa forma, baseado nessa base amostral, tivemos esse resultado e por aí vai. Então, por outro lado, várias pessoas começaram a afirmar que estados e municípios estavam utilizando informações inverídicas com interesses de receber mais dinheiro para poder custear, supostamente,
os cuidados com Covid. Então, 2020 foi um ano muito complicado com relação às estatísticas, e até hoje existem pessoas que não acreditam, não acreditam mesmo. Eu sou uma pessoa que eu acredito sim nas estatísticas. As estatísticas nos ajudam, por exemplo, a tomar decisões, estatísticas de Covid. Por exemplo, a decisão de reabrir o comércio, né, de reabrir os restaurantes, tudo isso é baseado em informações estatísticas mundiais, nacionais, estaduais e municipais, tá? Então, eu trouxe esse recorte aqui do Reino Unido só para que vocês percebam que a estatística, ela também, ela pode ser alvo de questionamentos, tá? No ano de 2020, essa informação já está muito desatualizada para vocês verem como que a coisa muda em um ano, né? Falando aqui sobre o governo Bolsonaro, que tinha aprovação de 40% e reprovação de 29%, segundo pesquisa Ibope. A pesquisa Ibope, ela geralmente faz pesquisas relacionadas a aprovação e reprovação de pessoas que estão na gestão pública, né? E essas pesquisas, elas estão ameaçadas atualmente por conta de afirmações que estão sendo feitas sobre a possível invalidez do IBGE, o que é um grande absurdo, porque o IBGE é a maior instituição que nós temos no país, que é responsável, por exemplo, pelo censo do país a cada 10 anos, censo este, inclusive, que não foi feito no ano passado, diga-se de passagem, ele não foi feito ainda, e, em resumo, essa taxa de aprovação e reprovação, ela é um grande exemplo de pesquisa que não é feita com a população em geral. Eles pegam fragmentos da população de vários grupos e fazem essa pesquisa. Se vocês olharem a pesquisa do Ibope dos últimos tempos, essa aprovação já está bem menor por muitos motivos que eu não vou entrar aqui, né? E a gente está num período muito turbulento, que eu até incentivo que vocês pesquisem informações sobre isso, que se informem, né? Porque ano que vem vai ter eleição, então vocês já estarão, muitos de vocês já terão que votar obrigatoriamente, né? E realmente analisar, porque, olha, gente, em período eleitoral é complicado, muito complicado. E ontem, vou pular aqui essa. Cadê? Eu repeti a mesma coisa? Foi, ó. Ah, sim. Essa informação, essa reportagem, ela é muito interessante. Por quê? Olha só como as coisas são. Essas duas reportagens saíram no mesmo dia. Vocês podem ver aqui, ó. 24/9 e 24/9, 2h47 e 2h32. Todo mundo tá acompanhando aí? Tá dando para ver? Pessoal, estão comigo? Tá sim, prof. Aí o primeiro site disse que metade dos brasileiros aprovava o jeito de Bolsonaro governar. Já o segundo site disse que aquela informação que eu falei no slide passado, que o governo Bolsonaro tem aprovação de 40% e reprovação de 29%. E aí? O que é que vocês identificam de diferença aí nessas duas reportagens que citam a mesma instituição, que estão no mesmo dia e quase que na mesma hora? O que está acontecendo aí de diferença? Eles devem ter feito a pesquisa de forma diferente. O que mais? Ninguém pode contribuir mais? Tá faltando uma margem aí. Eu imagino que seja das pessoas que não se importam. Ou Pelo que que não está querem dar aí, informação. olha só, dizer que metade dos brasileiros aprova o governo de uma certa pessoa, é falar que 50% dos brasileiros aprova, certo? A outra notícia falou que 40% aprova. Gente, uma diferença de 10% é muita coisa.
você falar de 40% de aprovação e 50% de aprovação é muita coisa. Ou seja, você tem dois grupos, duas agências de notícias diferentes, citando a mesma pesquisa, da mesma instituição, notícias postadas no mesmo dia, quase no mesmo horário, afirmando coisas completamente diferentes, certo? No fundo, podem ser as mesmas informações, porque talvez tenha aqui pessoas que falem assim, talvez, né? Talvez eu aprove ou não, tipo, aquela resposta meio no meio do muro, entendeu? Mas a maneira que a manchete foi escrita pode induzir a conclusões diferentes, certo? Estão entendendo o ponto aqui? Então, é muito importante que quando vocês estiverem fazendo pesquisas ou observando, principalmente coisas referentes a grupos políticos ou em eleições, que vocês procurem em vários sites, e sites que sejam mais conhecidos, entendeu? Para realmente conferir as informações. Isso independe da pessoa que está sendo pesquisada, do político que está sendo pesquisado, tá? Aqui eu estou trazendo o Bolsonaro por ele ser presidente e por ser uma pessoa atualmente muito visada. Então, isso é muito importante, especialmente quando você está, por exemplo, tem um candidato que está ganhando, e assim, perto de eleição, gente, é muito comum, num dia antes, sair aquelas pesquisas de boca de urna, sabe? E eles soltam na internet notícias falsas ou afirmações falsas, e isso pode mudar consideravelmente o resultado de uma eleição. Então, o Tribunal Eleitoral, eles falam constantemente, existe uma série de regras que não podem ser quebradas com risco de penalização do candidato. Então, muito cuidado com esse tipo de informação e como você recebe. Eu sei que às vezes é difícil da gente conferir, né? Às vezes a gente acaba sendo lesado mesmo por informações falsas, mas sempre que possível, tenham cuidado. Por exemplo, imagine o seguinte, se saísse uma pesquisa amanhã dizendo que 90%, diga aí um candidato que tá alto aí para eleição presidencial de 2022. Que não seja o Bolsonaro, né? Que a gente já falou bastante dele. Tem o Lula, não sei se ele vai concorrer. Quem mais? Vocês sabem dizer? Alguém que tá para concorrer? Acho que é o Ciro Gomes. Ciro, acho que o Dória, né? Talvez. É. Que é o... Pronto, Dória. Se saísse uma pesquisa amanhã dizendo que 90% dos brasileiros disseram que iam votar no Dória. Muito difícil. Porque uma pessoa ter 90% de aprovação é muito difícil, gente. É você dizer que 90% de um país concorda em uma coisa. É muito difícil você ter isso. Muito difícil. Até pessoas que já passaram pela presidência, por exemplo, o próprio Bolsonaro, o Lula também, né? Nosso país, assim, ele é heterogêneo nos interesses e é tanto que quando chega no segundo turno, o que é que os candidatos fazem? Eles ficam brigando pelos indecisos, né? Para atrair os indecisos para votar, porque é muito difícil atualmente você ter uma população, pelo menos aqui no Brasil, que tipo, 90% de aprovação é muito difícil, estranho. Se você vê uma pesquisa dessa, partindo de 70%, sabe? Questione tudo, é o melhor a fazer, tá? Então aqui, para a gente encerrar, eu trago um recorte do livro, que está na página, deixa eu só conferir aqui, é no segundo capítulo, tá bom? Na página 34, que eu trago aqui o que seria estatística, né? Ela é uma generalização de características que se deve conhecer, é um resultado que você quer descrever, né, sobre um determinado assunto. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma pesquisa sobre quantas pessoas do Eunice Campos foram vacinadas,
Ou quantos responsáveis dos alunos foram vacinados, a porcentagem, entendeu? Eu quero conhecer essa informação. Então, a estatística tem elementos para isso. Imagine que, por exemplo, da rede estadual, né? Ou da rede... não, estou indicando pesquisas censitárias, mas pesquisas que exigem uma quantidade muito grande de pessoas, né? Você tem que ter elementos que você use quando não seja viável você pesquisar com todas as pessoas envolvidas, tá? Ou, por exemplo, pesquisas envolvendo animais, envolvendo populações de animais, de espécies de animais, né? Você não vai ter condição de capturar momentaneamente aqueles animais para descrever certas características. Então, você faz uma amostra daquela população que não está disponível integralmente naquele momento para poder fazer essa pesquisa. Ela é uma ciência, né? A gente pode questionar as suas informações, mas ela não deixa de ser uma ciência. Inclusive, você pode ser um estatístico, existe curso superior para isso, tá? E ela é baseada na teoria de probabilidades que a gente estudou anteriormente e em técnicas e métodos de pesquisa, tá? E aí, o que ela faz? Ela planeja experimentos, coleta e organiza dados, como a gente viu aqui anteriormente algumas informações. E o legal é que a estatística é responsável por representar essas informações por meio de gráficos e tabelas e fazer essa análise de dados. E, em geral, ela é muito utilizada para que sejam tomadas decisões. Então, ela pode servir ela pode emitir considerações, né, grupos de estatística podem emitir considerações sobre um determinado assunto, sobre um determinado universo que foi pesquisado, ou aquela instituição ela pode ser contratada baseada no interesse, geralmente grandes empresas ou grandes instituições. Se ela não tiver um órgão de estatística interno, ela vai contratar uma empresa para fazer isso. E essa análise, por meio de gráficos e tabelas, ela ajuda a tomar decisões, por exemplo, de expansão de empresas, para verificar se realmente é interessante seguir com determinada estratégia, né? Inclusive, um Instagram, por exemplo, você pode usar elementos estatísticos ali para definir como seguir com o seu negócio, com a sua página, se você quiser expandir. Por exemplo, foi nessa história no Instagram, eu descobri que no meu Instagram de matemática, que eu não estou mexendo muito nele, a maioria dos usuários que acessam meu Instagram são mulheres. Você pode adequar a sua estratégia de acordo com o público que está acessando, né, de acordo com a faixa etária. Por exemplo, o meu canal do YouTube é acessado por pessoas em geral do ensino médio, então eu posso, e por mulheres, então eu posso canalizar a minha estratégia a isso, ou não, se eu quiser expandir a minha estratégia, eu posso fazer também. Tá? Essa atividade aqui de frequência, eu vou deixar para a próxima aula, e era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Em assuntos polêmicos, em assuntos que são delicados, é um pouco difícil da gente falar, mas é possível perceber aqui que esse estudo, ele não é só matemática, entendeu? A gente vai estudar os elementos de média, moda, mediana, que são elementos que trazem matemática consigo, mas existe uma discussão muito mais profunda a depender do tema. Então, essa era a aula que eu queria trazer para vocês hoje. Ela também vai ficar gravada, peço desculpas porque eu não informei que ia começar a gravação, mas vai ficar lá para vocês acessarem e qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E lembrando que essa semana eu fecho as notas de vocês do segundo bimestre, tá? Então, como eu falei ontem, eu não vou divulgar assim, acho que eu falei na outra turma, eu não vou divulgar quem fez e quem não fez determinada atividade, eu vou fechar a nota primeiro para fazer isso, para a gente começar a próxima semana e o retorno zerado, né? Como a gente diz. Ok? E é isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer?
Não. A senhora já pensou em seguir a profissão de estatística? É porque não tem aqui, né? Não tem esse curso aqui. Mas é uma área interessante. É uma área que traz, assim, você consegue um retrato das coisas que acontecem, né? É porque ano que vem vocês não estarão na escola, mas a gente vai estudar a gente vai ter módulos de matemática com ciências humanas, justamente para tratar desse tipo de coisa. Mas a resposta é que já, porém, desisti em um momento. Assim, foi uma coisa rápida, mas não cheguei a dar prosseguimento, não. Valeu pela resposta. Mas vocês podem seguir, viu? Faz o Enem, se inscreve no SISU. Eu acho, a Bahia com certeza tem, talvez Pernambuco tenha também, curso superior em estatística. Tem que saber muita matemática, mas assim, eu acho que entra um pouco em aspectos geográficos, sociais, entendeu? Então ele é um curso mais eclético. Você vai ver muita matemática, mas vai ver outras coisas também. Muita probabilidade, entendeu? É uma área muito interessante. É uma pena que a gente não consegue explorar mesmo, assim, aqui. Tá, gente? Muito obrigada por tudo. E fiquem de olho aí nas notícias. Se vocês tiverem notícias interessantes para compartilhar, vocês compartilham lá no grupo, certo? Ok. Tchau, tchau, gente. Vou interromper a gravação aqui. E assinem a frequência, viu? Tá lá na descrição do grupo. Tchau. Valeu pela aula, prof. Eu que agradeço.